Existe muita bro science no que toca à refeição pós-treino, com grande parte da malta a pensar que tem que enfiar um batido de proteína garganta abaixo logo a seguir ao treino, senão os ganhos não aparecem. Mas isto não é bem assim, e neste vídeo eu vou dizer tudo o que precisas saber sobre esta refeição para poderes tomar as melhores decisões sobre quando e que alimentos ingerir, tendo em conta a tua situação específica. Certifica-te, ficas até ao fim para veres alguns exemplos práticos. Ora bem, depois de uma sessão de treino, tu queres, em primeiro lugar, aumentar a síntese proteica e diminuir a degradação proteica para colocar o corpo num estado de anabolismo, ou seja, num estado que favorece a criação de novo tecido. Isto para que ele possa começar a reparar os danos resultantes da sessão de treino e também começar o processo de criação de novo tecido muscular. E esta é, de longe, a coisa mais importante. Para além disto, também queres ressintetizar o glicogênio que foi utilizado durante o treino. Os nossos músculos têm reservas de hidratos que estão armazenados na forma de glicogênio e que durante cada sessão de treino são utilizados como fonte de energia. E é aqui que entra a refeição pós-treino. A malta pensa que só fazendo esta refeição imediatamente a seguir ao treino é que estas coisas podem acontecer, mas isso não é bem assim. Se fizeste uma refeição pré-treino com uma boa quantidade de proteína, então o corpo vai ter, à partida, todos os recursos necessários, aqui falamos principalmente de aminoácidos, para começar este processo de recuperação muscular. Neste caso, não há grande urgência fazer a refeição pós-treino. Por isso, o meu conselho aqui é para separares a refeição pré e pós-treino até no máximo 4 a 5 horas. Se, por exemplo, fazes o pré-treino, esperas 1 hora até ir treinar e depois treinas durante 1h30, então podes fazer a refeição pós-treino até 2h30 depois da sessão. Um fator importante aqui é o tamanho da refeição pré-treino. Se a tua refeição pré-treino for, por exemplo, um batido de proteína e uma peça de fruta, então ter ali no máximo 4 horas até a refeição pós-treino é bem pensado. Por outro lado, se comeres um belo bife de vaca com arroz e feijão a acompanhar, muito provavelmente podes ir mais perto das 5 horas sem haver problema. A digestão desta última refeição vai demorar mais tempo até ser feita, por isso vais ter aminoácidos a entrar em circulação também durante mais tempo. Agora, isto não quer dizer que tu devas esperar este tempo até fazeres a refeição pós-treino, mas podes fazê-lo sem veres isso a impactar negativamente os teus resultados. Isto também não quer dizer que comer logo a seguir ao treino seja mau ou inferior. Não vai haver desvantagem nenhuma em fazê-lo e até pode trazer benefícios. Por isso, na minha opinião, se tens possibilidade de fazer a refeição pós-treino logo a seguir ao treino, então é isso mesmo que deves fazer. Isto serve mais para tranquilizar aquela malta que acha que não vai ter ganhos nenhuns se fizer a refeição pós-treino 31 minutos depois do treino. Porque, a janela anabólica só tem 30 minutos. Posto isto, se estás a treinar em jejum ou então fizeste uma refeição pré-treino mas com muito pouca proteína ou sem proteína nenhuma, então o timing da refeição pós-treino torna-se mais importante porque tu não tens os recursos necessários em quantidades suficientes para começar este processo de recuperação e crescimento muscular. Neste caso, aconselho a fazer a refeição pós-treino o mais rapidamente possível a seguir ao mesmo. Quanto ao que ingerir, o mais importante aqui é de longe a proteína. Como para qualquer refeição, eu aconselho sempre a ter no mínimo 0,4 gramas de proteína por quilo de peso. Isto vai permitir maximizar a resposta da síntese proteica e atenuar a degradação. Quanto à velocidade de absorção da fonte de proteína, não me parece que isso seja minimamente relevante se tu fizeste uma refeição pré-treino. Por isso aqui o meu conselho é para escolheres 1 a 2 fontes de proteína a teu gosto, desde whey em pó, carnes, atum, o que seja. Por outro lado, se treinaste em jejum, então, pelo menos do ponto de vista teórico, pode fazer algum sentido tentares ter uma fonte de proteína com uma absorção mais rápida. E aqui a whey em pó vai ser a melhor opção. Quanto aos hidratos, eles não são fundamentais. Os treinos que nós fazemos no ginásio para ganhar massa muscular não diminuem muito as reservas de glicogênio muscular. Nós não somos, por exemplo, maratonistas que estão constantemente a gastar energia durante os treinos. E desde que consumas hidratos suficientes durante o resto do dia, parece haver uma ressíntese total do glicogênio muscular. Posto isto, é sempre boa ideia introduzir alguns hidratos. Mal não vai fazer e até te pode trazer alguns benefícios, principalmente para quem faz bidiários ou então para malta que treina, por exemplo, full body 4 a 5 vezes na semana e que alguns treinos para os mesmos grupos musculares acabam por ser em dias consecutivos. Em relação a quantidades, pensa apontar para no mínimo 1 grama por quilo de peso. E aqui, quanto mais hidratos consumires no dia, mais hidratos tu podes colocar nesta refeição. Em relação a fontes, tal como na proteína, se tu fizeste uma refeição pré-treino com uma boa quantidade de proteína, acho que isso não vai interessar para nada. Posto isto, a fibra pode atrasar um bocado a digestão. Por isso, se não fizeste uma refeição pré-treino, ou fizeste mas não tiveste muita proteína, ou nenhuma proteína, então eu evitaria alimentos com grandes quantidades de fibra, ou então grandes quantidades de alimentos com alguma fibra. E optaria por opções de absorção um bocado mais rápida. Por exemplo, cereais de pequeno almoço, arroz branco, pão branco, coisas desse tipo.
Por último, as gorduras. Elas têm um efeito semelhante aos das fibras, no sentido de que atrasam um pouco a digestão e a absorção de alguns nutrientes. Mais uma vez, se tiveres feito aquela refeição pré-treino com muita proteína, eu acho que isto vai ser completamente irrelevante. No entanto, se não fizeste uma refeição pré-treino ou se já estás muito perto daquelas 5 horas entre o pré-treino e o pós-treino, então minimizar as quantidades de gordura pode ser uma boa ideia. Talvez abaixo das 10, 15 gramas na refeição. Resumindo, se não fizeste uma refeição pré-treino, então é importante que faças a refeição pós-treino o mais rápido possível após o mesmo. Teoricamente também pode ser bem pensado ingerir fontes de proteína e hidratos de absorção mais rápida e limitar as quantidades de gordura e fibras ingeridas. Se fizeste uma refeição pré-treino com uma boa quantidade de proteína, então podes fazer a refeição pós-treino até 4 ou 5 horas depois do pré. E aqui, quanto maior for a refeição pré-treino, mais tempo tu podes esperar. Independentemente da situação, dá prioridade à proteína, aponta para 0,4 gramas por quilo de peso no mínimo, e adiciona alguns hidratos, sendo que estes últimos vão ser mais importantes para quem faz bidiários ou então para quem vai treinar alguns dos mesmos grupos musculares no dia a seguir. Por último, alguns exemplos para situações específicas. Se treinaste em jejum, uma boa opção seria um batido de whey mais uma taça de cereais de pequeno almoço com leite e, eventualmente, uma fruta no final. Aqui temos muita proteína e uma boa quantidade de hidratos, ambos de absorção rápida, com as gorduras e a fibra minimizadas. Este é o meu go-to principalmente em fases de massing, porque também é uma refeição que me permite ingerir muitas calorias sem ficar muito saciado. Se fizeste uma refeição pré-treino com uma boa quantidade de proteína, então uma boa opção seria os clássicos bifes de frango com arroz, alguns vegetais e depois uma peça de fruta. Esta é uma opção que eu utilizo muito quando estou em dieta, principalmente porque me permite ficar mais saciado com menos calorias. Por último, se estiveres apertado de tempo e não conseguires ir a casa fazer a refeição pós-treino, então podes pensar em algo como um iogurte proteico líquido, mais umas bolachas de arroz com um doce qualquer lá em cima, só para dar um sabor, e uma peça de fruta no final. Esta também seria uma boa opção para quem treina em jejum, porque, mais uma vez, temos aqui uma boa quantidade de proteína e hidratos, ambos de absorção mais rápida, e gordura e fibras minimizadas. O pós-treino é algo que capta muito a atenção da malta, mas lá no fundo não é uma variável muito importante. Para saberes do que realmente interessa, vou-te aconselhar a ver este vídeo aqui a seguir, onde eu te mostro quais são as duas variáveis mais importantes no que toca à alimentação e que vão ter um impacto bem maior no sucesso da tua próxima fase de ganho de massa muscular.